bem-vindos a mais um episódio do Essa Pode, gravado aqui no Flamengo, no nosso novo, mas não tão novo estúdio. Eu aqui junto com a minha amiga, minha parceira, Romina. E aí, Romina? E aí, Lu? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Hoje temos uma convidada aí maravilhosa. Você vai Produção. apresentar ela, né? Exatamente. Estamos aqui hoje, vamos ter uma conversa com Flávia Bruno, psicóloga, professora, escritora. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Romina, obrigada, Lu. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Seja muito bem-vinda. A gente, assim, cada vez, né, mais, quando a gente começou, né, com essa ideia de trazer mulheres, né, a gente trabalhar com mulheres. E assim, esse nosso grupo está crescendo cada vez mais, então são diversas mulheres que já passaram por aqui, cada uma com sua habilidade, né? Cada uma com seu trabalho, e isso assim tem sido muito grandioso, né? A gente está muito feliz. E aí a hoje gente fica bem curiosa e querendo escutar as histórias. A gente ainda não trouxe, né? Nenhuma professora aqui ainda. Não. Professora, psicóloga já veio uma, mas eu sei que a psicologia, né? Cada um tem uma linha. Uma linha. E é isso, Flávia, conta aí pra gente, o que você quer fazer? É tanta coisa? Bom, você é professora, psicóloga, vamos entrar na área da educação, então. Como é que foi isso aí, desde pequenininha, você pensava nisso? Vamos voltar lá. Fez normal. A gente sempre começa voltando lá nos primórdios. Fiz normal, mas Deus me livre. Eu também. Fui trabalhar numa escola lá pra fazer, só pra constar como estágio, pelo amor de Deus, eu não quero isso não pra mim. Não, eu não fiz Como escola é que foi isso? normal. Você estava tomando um café e falou, eu quero agora? Não, na verdade, a minha mãe era professora, mas professora primária, assim, na verdade, alfabetizadora que ela era. Que lindo. Ela muito tinha bonito. maior orgulho disso. Eu queria trabalhar nessa área aí. Ela tinha muito orgulho e ela era muito boa nisso. Uhum. E então, assim, depois de um tempo, ela já um pouco cansada, começou a dizer, Flávia, dá essa aula para mim, pega esse aluno aqui. E ela dava muita aula em casa, né? De reforço, de alfabetização mesmo, para quem não conseguia no colégio, num curso. Então, Flávia, pega esse aluno. Flávia, não estou com tempo, não sei o quê. E eu comecei assim, pegando os alunos da minha mãe em casa. Mas novinha? Nova. Mas eu queria, quando eu entrei no ensino médio, eu tive a minha primeira aula de filosofia com um professor chamado Paulo Adler. E quando eu assisti a primeira aula dele, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Nossa, que loucura. Te deu Eu tinha 14 anos. 14? Eu falei, eu quero isso. Não sei nem o que é isso, bem. Não sei, mas eu quero isso. Que máximo. E aí eu fui para fazer vestibular para filosofia. Mas, claro, até hoje, assim, naquela época também, todo mundo dizia, você vai morrer de fome. Sim, sempre assim, né? Então, eu falei, bom, então eu vou fazer um plano B. Deixa eu ver uma coisa difícil de passar, porque as pessoas dizem, você não quer porque você tá com medo do vestibular. Gente, E aí, os achismos, achei uma profissão que todo mundo reconhecia e que estava bem difícil de passar no vestibular, que era psicologia. Então, eu fiz vestibular para as duas carreiras, para duas instituições diferentes. Aí, passei nos dois e cursei os dois. Filosofia e psicologia. Meio ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu queria ser assim. Não consigo fazer duas coisas. Mas era novinha, nova ainda. Eu tinha 17 anos. Não tinha vinho, eu conseguia. Não, nem eu. Eu tenho filho de uma amiga que ele fez direito e engenharia, porque ele queria engenharia e o pai queria direito. Aí ele falou, toma aqui o diploma do direito. Hoje ele trabalha como engenheiro. Mas ele fez as duas juntas, em federais, duas federais, eu gente. Fiz uma direito federal e engenharia é brabo. E uma estadual. Fiz na UERJ psicologia e fiz filosofia na UFRJ. Aí me formei primeiro em psicologia, me formei em 95, já quase 30 anos, né? E porque me formei primeiro só porque a UERJ era mais organizada, sabe? Porque Não tinha greve naquela época? Naquela época, tinha. Mas talvez eu não tenha pego como nenhum. hoje. Não atrapalhou assim o processo. E aí me formei logo na UERJ
E fui terminar depois filosofia na UFRJ, só que aí imediatamente eu entrei no mestrado, fiz mestrado na UFRJ e depois imediatamente entrei no doutorado, fiz doutorado na UFRJ. Eita! Então, assim, fiz uma carreira acadêmica Aham. e comecei a dar aula na Cândido Mendes, em 99. Já tem 25 anos. É. E, bom, Isso aí comecei a dar aula. Você deu A aula de primeira quê? disciplina que eu dei foi metodologia da pesquisa. Eu comecei dando aula de metodologia e depois fui para lógica e argumentação, que é uma disciplina que tem no curso de direito, que eu dava aula no curso, dou aula no curso de direito. E depois psicologia. E quando foi em 2005, eu fui dar aula no São Bento, na Faculdade de São Bento, que pouca gente sabe eu que nem existe. sabia que existia a Faculdade de São Bento. Porque eu acho que é uma política deles, assim, de não fazer também muita exposição, muita divulgação, né? Manter a faculdade pequena. Também, né? Acho que é um direcionamento do próprio mosteiro. Mas tem já... Na verdade, é uma faculdade já centenária. Nossa. Como curso, não como reconhecida pelo Ministério da Educação. Reconhecida pelo Ministério da Educação deve ter isso, 25 anos. Porque tem uma diferença, né? Você pode fazer um curso como se fosse um curso livre, sem nenhum reconhecimento pelo Ministério da Educação, ou você pode passar por todo esse trâmite. Então, isso eles só fizeram, sei lá, nos últimos 25 anos. Mas tem faculdade de Teologia e Filosofia, e eu dou aula lá de filosofia antiga e psicologia. Então, a psicologia e a filosofia sempre caminharam juntos na minha vida. Depois, na Cândido Mendes, eu fui fazer atendimento psicopedagógico dos alunos, o núcleo de atendimento aos alunos. E depois fui fazer também avaliação para o Ministério da Educação no campo da psicologia, avaliando os cursos de psicologia, e depois a clínica. Então, essas duas áreas confluem na minha vida, eu atuo nas duas, e não é fácil, mas é bem gratificante. Tem consultório? Tem um consultório. Eu faço atendimento presencial, faço atendimento online. Presencial faço aqui no Largo do Machado. Pertinho, né? Você mora aqui no Flamengo. Moro aqui no Flamengo. Minha vizinha, né? Sua vizinha. Aliás, eu já fui sua vizinha de prédio, agora a gente é vizinha de rua. Então, você atende aqui no Largo do Machado. No Largo do Machado, presencial e remoto, né? Que desde a pandemia isso foi autorizado pelo Conselho. Então, ainda tem algumas pessoas que estão... minha filha faz remoto. Online. Ela também fazia remoto. Fazia, filha, né? O Bruno também, a Clara também. Eu acho, assim, como eu trabalho a partir da linha da psicanálise, o presencial é que realmente é um atendimento em que o processo analítico pode se dar. Eu concordo. No remoto, não. Mas quando você tem uma demanda e você não tem meios de equacionar isso presencialmente, porque a gente só faz muita coisa, né? Minha filha faz remoto. Ela tem 17 anos, tudo bem que ela já anda por aí. Mas às vezes, a pessoa tá lá em Copacabana, né? Aí você fica com receio de deixar ela ir para Copacabana, mesmo que seja de metrô, né? Porque você vai andar na rua para chegar no local, e aí você sabe, né? A gente fica com receio. Fora que perde tempo no metrô, né? Ela tem outras atividades, então o ideal é online, já que eu acho que online... Mas às vezes ela tem necessidade, a pessoa pede, será que você pode trazer a sua filha para a gente ter uma presencial semana que vem? Né? Eu acho que online você pode fazer alguma outra coisa que não é bem uma análise. Sabe? Alguma coisa que substitui o processo analítico, mas que não é propriamente análise. A meu juízo, né? Assim que eu compreendo. Assim, Romina, né, agora, porque a gente teve esse caso da pandemia, que muitas coisas teve que ir para o online. Eu sou mais o físico. Eu acho que o online, para tudo, tá? Não só para terapia e tudo, ele me dispersa. Ele não me dá, assim, aquela vontade, ai, que saco, sabe? Se eu tenho que ligar o computador, o celular, que seja para falar com alguém. Como eu fiz muitos anos de terapia no físico,
Então, aquela coisa de ir para o espaço, de chegar, de estar num lugar, e às Porque vezes você tudo isso é parte do processo Exato, você tá ali em terapêutico. casa, aí você tem que fechar tudo, porque você quer ficar à vontade, aí você quer falar, mas você não sabe se ali do outro lado também, Se alguém está se escutando. alguém tá É. escutando, ou do lado de cá. Então, assim, Romina, né, o que você falou, cada um, né, tem uma maneira. Mas claro que facilita, nesse caso que você tá falando, para mim é melhor o Bruno estar em casa fazendo do que ele ter que sair, pegar o metrô e ir lá para Copacabana. Entendeu? Então, assim, Que também é uma questão sua de mãe. é uma a questão ser minha trabalhada. Pois é. Nossa, né? Então, assim, é porque do jeito que o mundo tá, né, Flávia? Não é? Aí Então, a gente... mas porque essas são as questões da maternidade, da preocupação, da Aham. segurança, do limite Sim. de quando que o adolescente pode sair, a confiança. Sim. Então, isso tudo são questões que perpassam a nossa existência como mãe, como filho, e que a gente precisa ir Eles vão sozinhos pra praia, de elaborando. metrô. Vão, mas a gente fica voltam. enlouquecida, Mas né? realmente, porque tem essa facilidade de ter online, então a gente acaba preferindo, né? Até as aulas particulares estão online, que nem funcionam tão bem. Para aula, eu acho uma coisa muito ruim. Eu, pessoalmente, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre o impacto na educação desse processo que teve na pandemia, das aulas remotas. Porque o que acontece? Na vida online, há um comportamento e há um funcionamento da cognição diferente da vida presencial. Porque, por exemplo, você posta alguma coisa, eu sou sua amiga, te sigo, aí você postou, eu imediatamente tenho que reagir. Então, se você postou, eu curto, eu comento, ou eu curto e comento, ou então fico aborrecida, e saiu com a Romina, não me chamou. Enfim, tem uma reação imediata. No processo do conhecimento, essa reação imediata, ela é nefasta. Por quê? Porque o processo do conhecimento é um processo que exige tempo de maturação. Eu tenho que ler alguma coisa e eu tenho que absorver aquilo, eu tenho que refletir sobre aquilo, eu tenho que ter tempo de elaborar, de introjetar. Eu não posso se eu der uma resposta imediata, eu estou sendo até precipitado. Então há um conflito, vamos dizer assim, entre como que eu me porto na vida midiática, de internet, de rede social, e como eu me comporto no processo da educação, que são coisas muito diferentes. Então, no caso da aula online, Mas é o que mais tem agora é aula online, independente de ser particular ou não. Por isso que, a meu juízo, isso é muito prejudicial ao processo da educação como um todo. Porque, inclusive, nós sabemos, né? A pessoa bota a aula e faz muitas atividades ao mesmo tempo. É muito difícil alguém ligar o computador, sentar na frente Principalmente quando a pessoa não está lá ao vivo, ela é uma gravação. Sobretudo se é gravado. Mas mesmo se é chamado síncrona, atividade que a professora está ao vivo. A professora está ao vivo, mas você não precisa ligar a câmera. Sim, você diz de aula de faculdade, ou de escola. Ou mesmo de um curso, não importa. Sim, mas eu estou dizendo, não, eu estou falando de aula particular, que ele está ali, aí a câmera com câmera, velho, vem, ele chama, né? Aí tá na câmera ligada, mas o celular tá do lado, a televisão às vezes está ligada. O cachorro passa gritando, que é o meu caso. Né? Então você tem não é bom, de qualquer jeito não é bom. Quer dizer, a dispersão... Sim. Ela tem múltiplos apelos. Né? E isso, inclusive, por exemplo, hoje a gente tem, falando já de outro assunto, que é quais as formas de sofrimento psíquico que hoje são mais comuns. Uma das formas hoje que recebe mais diagnósticos e proliferam é o transtorno de déficit de atenção. Sim. Eu ia falar sobre isso agora. Ia perguntar para você, né? E esse transtorno de déficit de atenção... Porque você mesmo disse já isso. Você falou assim, eu não gosto de ir porque aquilo já me causa... Né? Porque é muita informação que chega para você. E você acha que isso está atrapalhando muito. Claro, porque você não tem capacidade de elaborar tanta demanda de informação. Então, você acaba ficando com déficit de informação. E por que a internet, por que o celular ele é tão convidativo, né?
É muito convidativo. E assim, aí mesmo. o Bruno outro dia falou comigo, né? Meu filho, ele falou, mãe, eu não consigo. Bruno, tem que estudar. Mãe, mas eu não consigo sair daqui, porque tem muita coisa. Porque a vida funciona ali hoje, não? Mas isso, de uma certa forma, começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que aquilo ali estava me atrapalhando. Claro que a gente tem o nosso trabalho, que a gente tem que postar, a gente tem que fazer os vídeos, aí é diferente. Mas eu comecei a perceber, por exemplo, que isso, de alguma forma, estava me tirando o foco do que eu estava fazendo. Tá, mas você é adulta, mas é isso. Eu tenho a percepção, né? O adolescente, a criança... O transtorno de déficit de atenção, que vai se caracterizar exatamente por isso, né? A dificuldade de você manter o foco em alguma coisa, por que ele está sendo tão... os casos aumentam tanto hoje, o diagnóstico disso. Porque exatamente os apelos são tão grandes, tanta ordem, que você não tem como ter foco. Porque é muita tela e são muitas informações. Então, é exatamente o excesso dessas informações e desses apelos, desses estímulos que dificultam que alguém tenha foco em alguma coisa. Isso é um problema do nosso tempo, que eu acredito que está produzindo um outro tipo de ser sujeito, com as consequências que a gente vai ver ainda no futuro, porque o que hoje a gente percebe, aí já voltando para o campo da filosofia, que você quase que perde uma batalha para a proliferação demasiada de informação. É verdade. E de isso atrapalha. Opinião. Então, assim, se a gente pegar toda a história da filosofia, o que é a história da filosofia? A filosofia, ela nasce, se me permite fazer essa pequena explicação, a filosofia nasce num combate com a opinião. Por quê? Porque a opinião é alguma coisa variável. É como você percebe, é como o mundo chega para você, é como o mundo te afetou. Você não tem compreensão de como que aqueles fenômenos acontecem. Você não tem compreensão da sucessão dos eventos. Apenas aquilo chegou para você e você, como que você tivesse assim... uma onda que te pegou. Uma enxurrada. E você foi. Sem compreensão de nada. Você só está recebendo aquilo ali. Isso que é o mundo da opinião. E você fica muito referenciado também, porque você diz assim, eu acho. E aí é como aquilo bateu para você. Então você diz, a gente falava de viagem. Fui a Londres. Ai, Londres é maravilhoso, os londrinos são simpáticos, porque comigo aconteceu. E aí é você que é referenciado. Quer dizer, você cria a ideia de que, suponha, né? Os londrinos são super simpáticos. Porque aconteceu um incidente com você tal e um londrino foi simpático. Né? Ou ao contrário. Eu odiei Londres, aquele povo é muito mal educado, porque você passou por um evento. Então, a filosofia ela nasce para trazer um discurso outro, que não seja esse da opinião. E isso durante esses 25 séculos, 26 séculos de existência, que é uma luta permanente, não é uma luta que acabou lá atrás, é uma luta permanente. E aí hoje, com esse excesso de informação e de redes sociais e de disseminação de informação por aí, as pessoas ficam só reféns da opinião. Porque você tem um WhatsApp que você dispara milhões de mensagens. E aquela opinião alcança milhões de pessoas instantaneamente. Sim. Né? E o processo de adesão a essas informações que não são verificadas, que não são, que não tem base, ou que qualquer pessoa hoje fala, qualquer um abre, fala sobre qualquer coisa. E eu acho que é uma coisa que você falou aí que é importante, só para a gente, né, falar, que cria conflitos. Porque aí tem isso, a Lu me chamou para tomar vinho com ela. Eu postei eu e a Lu tomando vinho. Aí a Flávia, nossa, mas por que ela não me chamou? Eu também sou amiga dela. Então, assim, cria esse conflito. Em alguns momentos tem imposto. Não, eu tô assim agora. A não ser que seja meu trabalho. Eu tô evitando ao máximo porque, assim, é a cobrança. Mas por que você não me chamou? Aí você chega ali na academia, a pessoa não te olha, nem conversa, não... Mas o que aconteceu?
Por que você não tá falando comigo? Ah, mas você saiu com a Lu, você tomou vinho com ela e não me chamou. Não é isso? É muito... Também é um espaço para produção de conflito. de conflitos Exatamente. interpessoais. Interpessoais. Mesmo porque na imagem ou na mensagem, você não tem o que você sentia, a entonação com que você disse. Uhum. Então, as possibilidades interpretativas, elas se multiplicam, porque eu vejo, você escreve uma frase, bom dia, não vou poder ir te encontrar hoje. Aí você lê assim, bom dia, não vou poder te encontrar hoje. Fala assim, meu filho, olha só o que a sua irmã escreveu pra mim. Aí ele, mãe, ela escreveu ou ela falou? Por que você tá com esse tom? Exato. Eu falei, porque eu acho que é assim que ela tá falando. Eu acho. Deixa eu ler pra você, em outro tom. Em outra interpretação. Direto, ele faz isso comigo, direto. Tá vendo? Ele faz um bom trabalho com você. Faz um bom trabalho, Direto ele fala, isso aqui, ó, que fulano escreveu. Aí eu começo a ler, ele, mãe, o que falou que foi nessa entonação? Eu falei, não sei, imagino que tenha sido. Enfim, mas aí quem não tem um filho assim pra fazer essa ponderação... nem sempre eu falo tudo pra ele, aí eu fico... Tem uma reação imediata. Tem uma reação imediata que implica como você se sente, que vai implicar o outro, aí vai implicar esses rompimentos eventuais, né? Sim, que acontece. Enfim, isso vai se desdobrando numa série de equívocos e de possibilidades de conflito que não são. E a gente viveu um momento sem internet, né? Todos nós aqui vivemos... Nascemos sem. Não sei como que nossos pais sobreviveram sem saber onde a gente estava às 4 da manhã. Pois é, tá vendo como é que é uma questão? Porque, claro, você só se preocupa e diz, não, é mais seguro, porque existe essa possibilidade. Se não existisse, todos nós sobrevivemos. É verdade. E assim, a gente era muito diferente. Aí a gente percebe essa diferença, né? E quando surgiu, a gente, nossa, que legal! Aí veio o celular, vem um monte de informações e os nossos filhos, eles já nasceram nesse meio. Já. Então, assim, eu tenho uma percepção que talvez para eles é até um pouco mais fácil de entender essa tecnologia toda, essa informação toda, mas atrapalha. Porque tem coisas ótimas, né? Tem ganhos evidentes que toda essa tecnologia nos permite, mas ela também tem as suas dificuldades, ela também traz para a gente limitações, também traz para a gente até sofrimento psíquico, enfim. Por exemplo, um adolescente que vê uma foto, fotos, vê que mulher linda, por que eu não tenho esse nariz, por que eu não tenho essa boca, por que eu não tenho esse corpo? Gente... Foi duro, né? A minha filha está com 17 anos, em alguns momentos. É uma idade difícil. Em alguns momentos eu tive que falar para ela, minha filha, você conhece filtro? Mãe, não é possível. Eu falei, minha filha é filtro, eu não sei o que. E aí, quando a gente começou a ver pessoas na rua, assim, do aeroporto, artistas mesmo, que ela admirava, achava lindo. Sério que é aquela lá? Mas ela é muito pequena, ela é muito alta, ela é muito magra. Enfim, e não era aquilo, né? Então, eu falei, filha, a internet é isso. Então, isso também tem uns haters, né? Às vezes você posta alguma coisa, ainda mais o perfil aberto da minha filha, que ela é blogueira. E aí, às vezes, fala alguma coisa. Só que hoje, com 17 anos, ela tá um pouco mais madura. Então, hoje ela entende que os haters são bons, porque isso dá engajamento, né? A pessoa fala alguma coisa, aí as outras vêm defender. O que tá fazendo aqui? Sai daqui, não sei o quê. E isso dá engajamento. E ela já está monetizando, né? Na internet. Mas, assim, mesmo no início foi bem complicado. E, de vez em quando, ainda é. Ainda é complicado. Quando alguém fala alguma coisa do nariz ou da papada, ainda é complicado. E aí, em cima disso tudo, eu percebo que veio um monte de diagnóstico de TDAH. Isso. Todo mundo acha que tem TDAH. Não é? Eu tô errado? Você vai falar melhor do que eu. Mas assim, é porque eu vejo assim, a minha amiga... Uma amiga, eu tenho TDAH. Aí a outra, eu tenho TDAH. Você mesmo achava que tinha? Eu falava que tinha. Eu fui fazer teste e não fui diagnosticada. Essa é uma questão bastante relevante no campo da psicologia, que é para que ou a que te serve um diagnóstico? Porque as pessoas têm uma visão muito simplificada das coisas.
Por isso que é bom estudar um pouco de filosofia, porque nada nunca vai ser simples. Se tiver muito simples, está errado. Entendi. Vou falar assim, de forma... Quer Aham. dizer, é um pouco uma Sim. brincadeira isso, mas o que eu quero dizer é assim, as pessoas simplificam no nível de senso comum, de opinião, é assim, ou eu sou doente ou eu sou normal. E isso, você tem, assim, toda uma história em filosofia que vai refletir sobre isso. O que é a condição da patologia, o que é ser normal, que distinção que existe ou que não existe, que condições que se forjou essa ideia de ser doente ou não. Então, existe toda uma grande discussão de séculos, de autores, que não dá para resumir assim, eu tenho um diagnóstico, eu sou doente, sabe? E as Aham. pessoas pensam que isso pode ser feito nessa singeleza, assim, nessa Mas aí você simplicidade, acha né? que é mais fácil a pessoa falar isso, eu tenho isso, meu diagnóstico é esse, aí a pessoa, pronto, tô resolvida. Exato. Por quê? Por várias razões. Até, vamos dizer assim, por razões políticas também. Por quê? Porque quando você coloca tudo na conta de uma doença, você diz assim, eu estou sofrendo. Mas por que você está sofrendo? Por exemplo, hoje existe um filósofo coreano, eu exploro isso no meu segundo livro, que chama-se Qual a Distopia de Hoje? Então tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele chama a nossa sociedade sociedade do cansaço. Eu tô nessa sociedade. Todos nós. Igual você... Eu li aqui na hora que ela chegou, cadê? Ok, esse daqui, ó. Para lutar contra o cansaço da vida. O que eu falei? A primeira coisa, eu tô precisando disso. Vou fazer um parênteses aqui para falar dos meus livros. Isso. Eu tenho 3 livros publicados. Esse aqui, O Infinito e os Falsos Infinitos na Física Atomista, é um livro, vamos dizer assim, mais técnico, porque... Deixa eu mostrar ali. Esse livro é um livro mais técnico porque é sobre física atomista, que é uma escola de filosofia antiga, e tinha muito pouco material sobre isso em português, até hoje tem. E eu tenho um cosmólogo brasileiro bastante relevante, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou amiga, Eita. chamada Mário Novello. É um cosmólogo que trabalha no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e lá nós temos, inclusive, uma revista chamada Cosmos e Contexto. Se alguém tiver interesse, o endereço é cosmosecontexto.org.br. Não é só uma revista, porque ele é pesquisador emérito desse CBPF, que é um centro de física. Só que o Mário, que é um cosmólogo, ele tem uma compreensão muito mais ampla do que O que é um estritamente... cosmólogo? Bom, estudo do cosmos, da natureza, de tudo que existe. Imagina. Que loucura. A gente podia ter abrido um vinho aqui. Podia. E o Mário, mas ele tem uma visão não estritamente técnica da cosmologia ou da física, então a gente faz dessa revista também encontros e eventos, palestras. No YouTube tem vários dos nossos encontros, se colocar no canal do CBPF, encontra as nossas palestras lá. E aí ele fez muito generosamente o prefácio do livro, então isso me dá mais orgulho ele ter feito o prefácio do que eu ter escrito o livro. Então, mas é um livro mais técnico. Esse segundo livro que eu lancei no ano passado, 2023, Qual a Distopia de Hoje, é um livro já assim, mais acessível ao grande público. Por quê? Porque é um livro onde eu reflito exatamente algumas dessas questões que a gente já falou aqui, mas é que eu falo como é que hoje a gente está nesse lugar distópico. Esse termo distopia, que é esse... Que lugar é esse, sabe? Que lugar estranho é esse? Que fora de lugar é esse que eu estou? Que a gente encontra assim, muito em filme ou em livros de literatura, né? Por exemplo, talvez bastante conhecido, O Conto de Aia. Não sei se vocês já viram essa série. Não. O Conto de Aia, talvez. A Lu assiste. O Conto de Aia é uma série fictícia, óbvio, que fala de uma realidade distópica onde as mulheres se tornam estéreis e, bom,
eles encontram uma maneira daquelas pessoas continuarem tendo filhos, mas por critérios, assim, absolutamente impensáveis para a gente, mas por isso que é uma distopia, né? Porque aí as mulheres que ainda estão em fase reprodutora vão se tornar aias, são estupradas por Nossa. homens diariamente, com o auxílio das esposas, e vão ter filhos para tornar aquela cidade populosa. Meu né? Deus. Então é Não bem, vi, não. bem impactante. Então, aí você fala, pô, ainda bem que isso aí é só uma distopia, não existe, né? Imagina. Tá, entendi. Só que o meu livro é exatamente para falar que a gente está vivendo uma distopia em muitos sentidos. E aí eu dividi o livro em 3 partes. A primeira fala de política, a segunda de psicologia e a terceira de lógica. Então, era isso que eu dei essa volta toda. Eu sei, para falar responder sobre. a sua pergunta. Sim, sim. Então, nessa primeira parte que eu falo sobre a questão política, por exemplo, você diz assim, eu estou exausta, que é o Byung-Chul Han voltando aí, estou exausto, todo mundo se sente assim, super cansado, e aí por isso ele chama a sociedade do cansaço. E esse cansaço tem a ver com a forma de sociedade que nós temos. É o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo, como é que nós, sujeitos, temos que nos comportar? Quais são as exigências que nós temos? Por exemplo, quando você diz assim, sua filha, nossa, ela ficava um pouco olhando alguém e aquilo que o outro tem ou que o outro causa na gente um certo embaraço. Que é uma queixa normal que a gente faz assim, que pessoa exibida já está postando isso ou aquilo, mas por quê? Tem que se entender, eu falo para os meus alunos, tem que entender por que a pessoa precisa postar isso, mostrar sucesso, mostrar... Por quê? Porque é isso que a sociedade exige atualmente de nós. Que você tenha sucesso. Então você tem que performar, cada vez melhor, você tem que ter resultados cada vez melhor, e isso é exaustivo. É muito. Né, Flávia? Exato. Porque aí começa a aparecer aquele monte de crise de ansiedade. Não, nessas horas que a minha irmã vem aqui, ela marcou já, né, pra vir aqui. A minha irmã, ela é cirurgiã dentista, aqui no Rio, tinha um consultório, uma clínica maravilhosa. Num burnout desse da vida, ela falou, pra quê? Pra que eu tô trabalhando 16 horas por dia, 14 horas por dia? Pra quê? Pra morar bem, pra viajar, para mostrar que eu tenho sucesso, largou tudo. Foi lá pra Chapada, dos dianteiros. Mora lá num casebre, uma casinha bonitinha, mas onde ela mora não tem asfalto. Mas ela tá feliz agora, né? Não tem asfalto. Ela é guia lá de turismo, continua fazendo... Ela mudou. Ela é terapeuta, ela estudou hipnose agora, tem o reiki, né, tem algumas terapias que ela faz e lógico, ela não largou totalmente a profissão dela, porque ainda é uma forma de ganhar dinheiro. Então, ela se juntou lá ao dentista da coisa, mas faz lá um atendimento 2 vezes por semana. E assim, tá feliz da vida. Porque ela não precisa mais mostrar essa coisa, sabe? Ela chegou e ela, às vezes, na época eu julguei, né? Julguei assim, lógico, eu não falei com ela, eu dei força pra ela ir, mas julguei dentro de mim, né? Porque não é assim a pessoa larga tudo no auge, né? Com orçamentos enormes que ela dava pros clientes, que ela, né, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo. Então, mas nem sempre ela estava exausta. Essa exigência de você performar, essa exigência de você, inclusive, performar sempre mais, porque não existe o teto, não existe onde você tem que chegar. Você chega e você dobra a meta, entendeu? Não existe a meta. Você está sempre dobrando a meta. Gente, então, dobra a meta. Esse mês a gente vai dobrar a meta. E isso, óbvio, que não... por isso que a gente está exausto. Isso, exato. A gente está dobrando meta. Exato. Mas você, Romina e todo mundo. Por quê? Porque todo mundo, na sua própria vida, dentro da sua realidade, também está nessa exigência de dobrar a meta numa meta fictícia, ideal, que nunca chega. E você tem sempre que performar. E existe essa ilusão da idealidade do outro, porque, claro, se você tem a exigência de performar e você mostra nas redes sociais
o quão bem-sucedida você é, o quão bem você performou, isso vai começar a servir de parâmetro para o outro, que vai também querer ter aquela mesma performance, ou melhor que aquela performance, sendo que o que a gente exibe não é E exatamente quando você a não consegue realidade. chegar lá? Aí o que acontece? É, Frustração, depressão, sim. todo tipo de mal-estar psíquico, porque... E aí a culpa é sua. Esse é um outro problema dessa distopia que a gente vive hoje. Porque isso não fica na conta do tipo de sociedade que nós vivemos. Isso não fica na conta de que, bom, será que é possível mudar esse modelo de sociedade? Será que é possível ter outro tipo de realidade social ou política? Não, isso fica só na conta do sujeito. Então, o sujeito, ele é escravo de si mesmo. Uhum. O sujeito, ele escraviza a si mesmo. Ele é seu senhor e seu escravo. Ele ocupa esse duplo lugar. E isso aliena, vamos dizer, o sujeito nesse infarto psíquico que ele passa a sofrer, e ele não consegue dimensionar que isso não é só ele. Que isso não é... Por isso que a gente estava falando do diagnóstico, voltando ao diagnóstico. Então, você diz assim, a que te serve um diagnóstico? Aí a gente colocou essa questão. E eu estava dizendo assim, muitas vezes serve até para você anular a dimensão política. Porque você diz assim, não, mas o meu problema é que eu tenho TDA. Então, é como se você encontrasse a princípio, um respiro de todo esse sufocamento. Então, você está se sentindo muito mal nessa sociedade do cansaço, com toda essa exigência, e não se adequando, ou não conseguindo cumprir os prazos, ou não conseguindo performar como deve. Mas aí o problema é o meu diagnóstico exatamente XYZ. Aí isso dá um alívio. Não, é porque eu tenho isso. Eu sou assim porque eu tenho isso. Então, quer dizer, você deixa... Primeiro ponto, você deixa de compreender as razões pelas quais esse cansaço existe. Segundo ponto, são muitas questões. Segundo ponto, você entra que eu falava antes, numa simplificação excessiva do que é você ter alguma patologia ou não ter, poder ser compreendido como um sujeito que tem algum transtorno ou não ter. Terceiro ponto, você anula tudo que é da conta ou poderia ser da sociedade, do funcionamento da sociedade. É tudo só você. Aí você se culpa. Se culpa, isso tudo fica um peso só em você mesmo. Então, os desdobramentos são muito grandes. Agora, parece que é bom ter um diagnóstico nesse aspecto que a gente está falando, claro, né? Só do sentido de aliviar. Mas isso também tem a sua consequência ruim. Porque uma vez que você se enquadra num diagnóstico e você se acredita talvez você não, aquilo... talvez você não se esforce para... Você vai limitando o seu mundo. Exatamente. E vai limitando a sua existência. E vai limitando os seus horizontes. Porque alguém que é diagnosticado X ou Y é alguém que só pode isso e aquilo. Só realiza isso e aquilo. Só pode. Né? Então, a sua vida ela vai sendo diminuída. Né? Limitada. Então, também... Você passa a se sentir incapaz, talvez? Tipo assim, eu não para posso muitas fazer coisas, por causa disso. Para muitas coisas você você desiste até de fazer, porque eu não vou conseguir. Você fala, eu não vou conseguir, não é isso. E a sociedade está ficando doente, então. Exato. Ficando não, né? Então, hoje é duro no Brasil se a gente juntar diagnósticos de depressão com transtorno de ansiedade, a gente chega a 1/4 da população brasileira. Então, não é fácil. Aí foi por isso que eu escrevi o terceiro livro, que a Romina gostou do título. Para lutar contra o cansaço da vida, que também, aí já não é um livro também de acesso muito fácil,
porque é sobre um filósofo alemão que é um pouco difícil, que é Nietzsche. Então, Nietzsche é um filósofo alemão que morreu em 1900 e é um filósofo muito difícil, assim, do ponto de vista da entrada do senso comum, né? É um filósofo que diz coisas muito diferentes do que o senso comum está acostumado a ouvir. Então, é difícil porque é muito impactante. Se você ouve, você fala, hã? Como assim? Então, causa muita resistência. Resistência intelectiva e resistência também existencial, social, enfim. Mas eu escrevi esse livro do Nietzsche porque... uma coisa que eu não falei de mim, que você perguntou, eu queria falar também. Você falou que eu sou professora e eu falei das instituições que eu trabalho. Mas eu também dou cursos particulares, livres. Eu queria falar sobre isso. Tá vendo? Olha um monte de coisa. Tá vendo? Porque é o seguinte... Tá cansado. Mas curso de quê? De filosofia? Na área de filosofia e na área de psicologia. Porque... Eu tenho muita dificuldade com filosofia. Mas eu é fiz difícil direito mesmo. Levei pau no primeiro semestre que eu fiz filosofia. Depois tentei de novo, passei, mas foi um sofrimento aquele semestre. E depois para passar também foi outro sofrimento, passei raspando. Muito pensamento. Aí eu não sabia quem tinha pensado. Não sabia o pensamento, mas não sabia qual filósofo. Eu sabia do filósofo, não sabia o que ele tinha pensado, enfim. Eu fiz uma coisa que era confusão no início, na primeira vez que eu estudei. Um orgulho que eu tenho na minha trajetória, porque aqui também nessa pod eu acho que é isso, né? As mulheres e suas trajetórias. Sim, é isso aí. Mas seus orgulhos, assim. Um orgulho que eu tenho grande é que, dando aula lá no São Bento, a faculdade, como vocês já falaram, uma faculdade pequena, desconhecida, mas eu fui juntando o número de alunos que eu fui dando cursos livres, cursos extras, que a gente chama curso de extensão. Qualquer um pode fazer, aberto a toda a comunidade, curtos sobre temas específicos, e eu fui juntando, e hoje em dia eu tenho, assim, acho que uns 70 alunos, que eu brinco com eles, eles não são mais meus alunos, são meus seguidores. Eu e a Xuxa. E por que meus seguidores? Porque eles passaram a fazer todos os meus cursos. Eu posso dar curso do que for. Eles estão lá. É o máximo. Você criou uma autoridade. Criei um vínculo assim, de estudo com eles. Claro, né? O número varia assim, em termos de curso para curso, né? Às vezes chegam novos, outros precisam ficar um pouco afastados. Mas eu tenho assim, alunos muito queridos que são muito importantes para mim. Por quê? Porque eu trabalho em instituições privadas. E na instituição privada, você não tem financiamento de pesquisa. Você não tem... Você só recebe pelo que você dá aula. Chegou lá, deu aula, recebeu. Mas e para dar aula? O quanto eu tenho que estudar? E se eu quiser fazer uma investigação sobre alguma coisa nova? E se eu quiser estudar um tema que eu nunca estudei? Em que tempo que eu vou fazer isso? Bom, só faça no seu tempo livre. Tá, mas e aí eu não tenho remuneração para isso? Como é que eu vou, não é? Viver? Bom, sim. Então, por isso que na instituição pública você tem financiamento de pesquisa para cada um poder fazer isso. Mas na instituição privada não existe. E esses meus alunos acabaram se tornando, vamos dizer assim, o meu financiamento de pesquisa. Por quê? Se eu quero estudar um tema agora, por exemplo, o tema do meu novo livro é sobre o desamparo, o conceito de desamparo, que eu comecei a escrever. Aí como eu faço? Eu sento, começo a estudar, começo a escrever e faço um curso e proponho para eles. E eles com certeza aceitam. Então, aí dou o curso para eles, que é uma maneira também de eu rever algumas coisas, de melhorar outras, de aprofundar outras e depois vir um livro. Então, aconteceu assim com todos esses livros. Então, os livros também, um pouco, eu devo a eles, que vão lá, que me prestigiam, que fazem uma festa danada, que são pessoas muito afetuosas comigo. Então, eu dei o curso, estudei, escrevi. Dei o curso, estudei, escrevi. E aí, o do Nietzsche, que é um pouco difícil mesmo, porque Nietzsche é difícil, eu tinha dado 2 cursos para ele sobre Nietzsche.
Aí eu falei, bom, agora então vou escrever o livro. É um pouco em resposta à distopia, quer dizer, nessa sociedade do cansaço, então agora como é que a gente luta Contra a distopia. contra essa distopia, Uhum. contra esse cansaço, né? Embora não seja assim uma fórmula simples, Uhum. nenhuma não passe nem de mágica, nem algo que está no senso comum. Uhum. Mas estudar é isso, né? Estudar é você poder encontrar os caminhos. E encontrar os caminhos que vão te permitindo compreender o que você está vivendo e que há, que a gente chama linhas de fuga, as Uhum. possibilidades de você sair, de criar outra coisa, de fazer diferente, de se transformar. Então, esse que foi, eu acabei falando do percurso dos livros, né? Mas é interessante, né? Você trouxe, a gente tem que entender como que foi, né, criado isso, como que foi feito, e essa maneira que você falou de ter o grupo e junto, né, vocês juntos construíram o livro. Se você for pensar isso que você falou, que você é muito grata a eles, porque... Sim, e aí agora é aqui que eu dou aula aqui no Nexus, aqui na Senador Vergueiro. Uhum. Lá, não sei se conhecem esse Não. espaço no Nexus, tem um auditório legal, sabe? Olha, não sabia. Tem. Tem um auditório legal, com boas cadeiras, uma sala muito boa. Então eu dou aula lá. Agora eu vou começar na terça-feira que vem, começa um novo curso, chama-se... Aí sobre um filósofo antigo, chama-se Platão. Uhum. Então é sobre alguns conceitos de Platão. E o receptáculo e o simulacro. E são 4 aulas, aí são 4 terças-feiras, eu tenho turma de manhã às 10 horas e tenho turma à noite às 6h30. Tá, mas peraí. Ah, Como é que você faz tanta coisa assim que eu vejo que você vai à academia, você consegue manter uma rotina? Não, eu tô confusa agora, porque eu te conheço dali, da rua, da academia. Como é que você coloca isso aí? Porque eu não tô conseguindo encaixar nem a academia no meu dia a dia, acabou. Tem um tempo que eu não tô indo. Eu tenho um amigo que fala isso. Pelo amor de Deus, dá uma dica aí para essas mulheres aí. Não sei, eu acho que estudar é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, algo tão natural para mim. Que entra na sua rotina. Eu acordo e estudo, eu estudo todos os dias, sabe? Domingo, feriado, dia santo, entendeu? Eu não sei acordar. A cara da Lu. Eu não sei acordar e não fazer isso. Então, assim, nem que seja para ler umas 10 páginas, nem que seja... Mas isso é a primeira coisa do seu dia. Coisa do meu dia. Como tem pessoas que acordam e fazem um yoga, tem pessoas que acordam e vai fazer uma respiração, vai meditar. Você não, você acorda eu acordo e estudo. E isso virou uma prática já há anos na sua vida. Muito. Às vezes eu gostaria de ir mais para academia. A cara dela. Às vezes. Mas eu troco qualquer coisa por estudar. Gente, nossa, que e estudar isso aí, né? Filosofia. Coitada da Lu, a Lu tá confusa. Tipo, ela tá assim, meu Deus, como é que isso entra na nossa cabeça? Na nossa mente. É difícil, porque... É uma coisa difícil. Pra gente Mas difícil. É difícil pra porque mim nós também. somos leigas, né? Então, assim, na filosofia, enfim, na psicologia que seja. Talvez a gente não tivesse tido um professor tão bom quanto você teve, obrigada. que te despertou, não é? E aí você se tornou uma professora também, pelo que você exatamente. fala. Você também é uma boa professora, que aí os seus seguidores, né, te Igual seguem. a Xuxa. Enfim, de repente eu não tive bons professores. Infeliz. Eu só fui ver filosofia, porque hoje tem filosofia, né? As crianças têm filosofia e sociologia na escola. Na época, eu acho que tinha estudos sociais, não tinha sociologia. Estudos sociais e tal, mas não chegava nem perto de filosofia. Talvez a sociologia se encaixe um pouco melhor. Mas eu fui dar na faculdade, achei muito chato, achei difícil até de você... Mas é difícil. Você ficar ali viajando, aí o professor... Se o professor não for bom, cara... Eu tive também. Um professor bom faz muita diferença. Porque o problema da filosofia, infelizmente, tem muito professor que, assim como tem muito psicólogo que contribui para o sujeito ficar em até certa aversão à psicologia, tem uma experiência tão ruim na clínica, às vezes, que o sujeito fala, Deus me livre, nunca mais eu quero ver um psicólogo na frente. Meu filho foi a duas sessões com a mesma pessoa, falou, não quero fazer
nunca mais. Não, ai, Pois não é, gostei. então, Mas agora, tem a- hoje em dia, ele faz. assim como tem esse tipo de colega na psicologia, na filosofia também. Quer dizer, um professor que tem intenção em ser muito hermético, em falar, acha bonito isso, falar um monte de coisa e ninguém entende nada, e, sabe, parecer muito erudito, ou que não está nem aí para trazer o aluno para a compreensão. Então, infelizmente, isso é real. E fora que a dificuldade maior da filosofia é como é que você sai desse lugar de senso comum, desse lugar da opinião. Hoje, como nós falávamos antes, nesse mundo em que a opinião está reinando dessa forma, como é que você tira alguém disso? Sabe? O trabalho da opinião está super disseminado, e o trabalho da filosofia é um trabalho hercúleo. Como é que tira alguém que já está e fica, como você disse, ali naquela exposição de tela o tempo todo, o WhatsApp chegando, o Instagram, o Facebook, ou não sei mais o quê. Então, não é fácil ser professor de filosofia, nunca foi. Hoje eu acho que um pouco mais. Ser professor hoje eu acho que um pouco mais difícil mesmo, por conta dessas questões todas que a gente falou. E tornar didático alguma coisa que não é. Acho que esse também é um desafio grande E tornar do professor. interessante, né? A metodologia que você vai usar tem que tornar, porque não é uma matéria fácil. Para mim, não é. Não é. Então, não, assim, é uma coisa que exige um estudo além. Pois é, isso que você falou, nem para você é. Existe um estudo diário. Você tem que ter Porque quando é que você fala de alguma coisa fácil, de forma fácil? Quando você tem total domínio sobre aquilo. Mas filosofia não tem uma coisa de interpretação também? Se você... Junto com o senso comum? Não sei, você lê lá a interpretação de um pensamento. Você lê um pensamento de algum, sei lá, de Platão. Sócrates, Platão. Aí você fala, você vai explicar esse pensamento, não é muito a sua percepção. Não. Existe aquilo que está ali. Claro, existem interpretações várias. É difícil corrigir uma prova? Se é difícil corrigir uma prova? Porque se existem interpretações, não tem certo e errado? Olha só, vamos devagar então. Quando você tem, na filosofia, primeiro você tem os autores que são já os autores reconhecidos. Então, esses autores que são assim já considerados e consagrados filósofos, não por mim nem por você, mas por toda a história do pensamento ocidental, eles são as referências que nós temos. Então, você pegar Platão, por exemplo, que é um filósofo antigo, que esse é o objeto do meu novo curso. Você pode ler Platão e ler aquele texto e dali você fazer uma interpretação do que ele disse. E Romina pode até discordar dessa interpretação. Só que isso tem que ter uma base teórica. Não pode ser assim, eu vou fazer aqui do nada, eu que nunca li nada, que não conheço nada, que estou só com a minha bagagem aqui, sei lá, de ensino médio ou de até doutorado em outra área, e vou fazer a minha interpretação, porque não pode ser precário assim. Para você desdobrar do autor uma interpretação que seja uma interpretação nova, você tem que ter um embasamento teórico suficiente para poder aquela sua tese ter alguma receptividade no próprio mundo acadêmico, senão é você alucinando em cima de um filósofo, entendeu? Então, você pode até dizer, bom, a leitura que fulano faz de Platão, nossa, não me agrada muito. Mas a leitura que fulano faz está embasada nisso, naquilo outro. Então, não é uma opinião, não é uma percepção sua, não é uma coisa assim que cada um tem o seu, então não existe certo e errado. Porque tem um rigor muito grande dentro do campo da filosofia. Por mais que ela seja plural, por mais que ela admita, assim, múltiplas visões, múltiplas interpretações, existe um rigor conceitual, sobretudo, que aí sai, então, desse campo de vou dar minha impressão, vou dar minha opinião, vou dar o que eu acho. Então,
Nesse sentido, é bem fácil fazer uma correção de prova, sim. Porque eu fiquei pensando, se cada um der opinião, como que você vai, né, É. chegar nesse caminho do que está certo e errado naquela prova ali? Não, porque isso eu falo para os meus alunos sempre. Qual é o primeiro e permanente inimigo da filosofia? Todo aluno meu sabe essa resposta de cor. A opinião. É o primeiro inimigo e é o que a gente tem que combater sempre. E é o que a gente faz o dia inteiro. E é o que a gente faz o dia inteiro. Por isso que filosofia é difícil, entende? Porque você está acostumado a fazer isso. Você está acostumado a viver só com a sua opinião, dar a sua opinião. Aí, como eu falei antes, por conta dessa vida tecnológica de rede social, toda hora você dá a sua opinião, dá. Então, na filosofia, é um exercício difícil para todos nós. De dizer assim, bom, deixa eu me diminuir enquanto pessoa opinativa e deixa eu ver o que o outro disse. E eu não trabalho mais por mim, eu trabalho só pelos conceitos. Então, a filosofia tem muito rigor pelos conceitos e não pela opinião. Mas esse processo de você sair da opinião para o conceito é bem difícil. Eu tô aqui pensando, é uma coisa bem difícil, porque Bem as pessoas difícil. opinam em tudo. Eu digo as pessoas, eu também, Claro. como um todo, né? Até que não tem nada a ver, né? Às vezes bota lá, alguém bota alguma coisa lá Aí na a gente internet, um quer artista, falar, sei lá, aí vem lá as opiniões mais esdrúxulas possíveis. Ninguém teme em dar a sua opinião, Ninguém né? tem, E a gente. internet, ali, essa coisa da opinião, de dar opinião ali, é uma coisa que as pessoas se soltam ali de uma maneira doentia para agredir o outro. É uma opinião que agride o outro. Às vezes é uma opinião legal também, né? Porque tem isso, às vezes é uma ajuda que seja. Mas eu vejo que é uma agressão, entendeu? Também. No Acabando, tá? No Já campo da gostei. filosofia é isso. No campo da filosofia você tem que trazer o aluno para mostrar assim que, primeiro, que as opiniões que nós temos, que a gente pensa, isso é uma coisa legal que a filosofia também ensina. A gente pensa assim, eu pensei isso, fui eu que tive essa elaboração. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu dou um exemplo concreto. Olha, Romina, você não precisa chegar ali na loja da Essa Pode e comprar todos aqueles vestidos, todas aquelas bijuterias, todas aquelas bolsas, porque isso é um excesso. Agora, Romina, você chega ali, você compra um colar, você compra uma bolsa, uma blusa, pronto. Aí você está sendo moderado. A pessoa que diz isso, ela pensa assim, que sou uma pessoa sensata, pessoa ponderada, eu que pensei isso. Quer dizer, essa é a minha opinião. Você não precisa gastar tudo lá, nessa pode, você pode gastar um pouco. Essa é a sua opinião. A pessoa pensa que isso brotou dela, do seu íntimo, ou dos seus ela acha que tá valores, certa ali. ou da sua formação. Em realidade, o que essa pessoa está fazendo quando ela fala isso? É reproduzir uma ideia de um filósofo chamado Aristóteles, que é um filósofo grego também do século IV, que fala que a virtude está no meio termo, que a virtude ela tem que fugir dos extremos. Então, essa ideia de Aristóteles, da teoria da mesotes, que chama, que a virtude está no meio do caminho, é uma ideia que se popularizou de forma tal, que impregnou o senso comum de uma forma tal, que as pessoas reproduzem Aristóteles sem saber que reproduzem, tá entendendo? Então, às vezes, também, as nossas opiniões, isso é uma coisa curiosa, as pessoas pensam que são suas, que são exclusivas. Tipo assim, eu pensei. Eu falei, isso surgiu, que não... Quando que, na realidade, ela está só reproduzindo, ela nem sabe, nunca ouviu falar de vai morrer, nunca vai ter ouvido, entendeu? Ela nunca vai saber, por isso que é bom estudar filosofia, para você saber. Então, isso é uma a Lu vai começar a estudar. Vem, Lu, juntos são os bons, Lu. Eu vou começar a estudar. Porque faz a gente pensar. Você repara, a Flávia falando, você me deixa assim... Eu vou entrando, tipo assim, numa... É uma viagem. É uma viagem, Nárnia. Eu tô entrando lá é uma viagem. Pra gente, né? Eu não gosto desse termo, né? Mas se me permitir. Eu não gosto, sei. porque tem uma... Eu vou até contar uma anedota famosa que tem. Diz que um filósofo andava assim, pela rua,
Aí começou a olhar pro céu, começou a ficar assim, né? Meio aéreo. Aí tinha um buraco, aí caiu no buraco. E lá tinha uma escrava, assim, olhando, só olhando, e começou a gargalhar. Falou, não, as coisas assim. Ah lá, fica só se ocupando, viajando, não olha nem um buraco na própria frente. Isso é uma anedota que conta do primeiro filósofo. Que, aliás... Então não é uma viagem, né? Quer dizer, você não gosta porque... Porque é uma imagem, vamos dizer, caricaturizada desse filósofo chamado Tales, que é por conta de quem meu filho é. O filho dela chama Tales. É considerado o primeiro filósofo que a gente tem no Ocidente. Chamava-se Tales de Mileto. Meu filho chama-se Tales por causa dele. Olha! Mas aí tem uma outra anedota desse, só para encerrar, tem uma outra anedota desse Tales que eu acho muito melhor para falar da filosofia, não como uma viagem, que é o seguinte: esse Tales de Mileto, ele, além de filósofo, ele era matemático, a gente até aprende na escola teorema de Tales. Ele era matemático, ele era astrônomo, ele era plantador de azeitona, como um bom grego que era. E aí, como ele era astrônomo, filósofo, ele percebeu que ia ter uma safra de azeitona num período fora da época. E aí, o que ele fez? Ele pegou os tonéis para armazenamento e alugou todos os tonéis. Quando ninguém queria saber, Pino. E aí veio a safra inesperada, as pessoas queriam os tonéis e cadê? Tava tudo com Tales. Aí ele falou, bom, agora eu vou alugar pelo preço que eu quiser, né? Tá tudo comigo. E aí a pessoa falou, ô Tales, por que você fez isso? E a resposta dele é uma coisa fabulosa. Ele diz assim, eu fiz para mostrar o seguinte, um filósofo, se quisesse, poderia ganhar muito dinheiro, mas ele tem coisas mais importantes para fazer. Então, quer dizer, se eu quisesse me dedicar apenas a ganhar dinheiro, era fácil para mim ganhar dinheiro. Mas eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu tenho coisas mais interessantes para estudar, para pensar, para compreender, né? Então, essa imagem do filósofo, eu acredito, dessa segunda anedota, seja mais fidedigna que a figura do filósofo, do mesmo filósofo que é Tales. Essas duas histórias são contadas. Assim, de viagem, porque como é tão difícil a compreensão, entendeu? Eu acho. Então, você fica ali, quando o professor estava falando, você fica... Eu ficava assim. Né? Você fica... Mas é difícil mesmo. Pensando, sim, não é viajando, mas você fica pensando, você começa a pensar nas coisas. Você começa a ser instigada para coisas que você nunca foi, por caminhos que você nunca passou. A gente começa a ser instigada. Acho que a filosofia traz isso. Você começa numa viagem, né? Obviamente, porque eu estudei só 2 semestres e talvez se eu tivesse estudado mais... Né? Porque eu acho que o direito tem a ver, você precisa estudar filosofia para o direito, mas eu não sou advogada, faltou 1 ano para me formar e eu desisti. Foi. Meu pai adotou 4 filhos depois que morreu. Ele morto, ele tem 4 filhos adotados. E aí eu me decepcionei com a justiça, porque como é que ele adota 4 crianças depois de morto? E nós fomos a todas as instâncias em Brasília e perdemos em todas as instâncias porque a adoção é irrevogável. Mas meu pai não adotou ninguém. Meu pai estava morto. Meu pai morreu em abril, acho que 3 ou 4 meses depois... Mas já tinha um processo de adoção em curso? Não tinha. Meu pai, ele tinha a guarda de um dos meninos, que eram os filhos da empregada, eram 4. Ele tinha a guarda de um deles, né? E aí, quando ele morreu, a gente ficou sabendo, aí a mulher do meu pai falou... sua mãe vai receber menos dinheiro de pensão, né, porque ele é militar, porque tem esse menino até 18 anos com essa pensão. E aí, beleza, aí a gente falou, não tem problema nenhum, até 18 anos, acho que o menino devia ter uns 14, 15. Então, a partir dessa guarda, ela pegou a guarda dos outros 3 sozinha. Pegou a guarda dos 4. E aí, que adotou os 4. Mulher do seu pai. Depois de um tempo, adotou os 4, sozinha. E aí mostrou um monte de foto do meu pai com essas crianças em aniversário, dizendo que ele também ia ficar muito feliz de adotá-los, né, de nananã, que era o sonho dele, que não era coisa nenhuma, né, porque a família nem sabia. Enfim, e aí o juiz falou, como não vai prejudicar ninguém, eu vou dar essa adoção para ele. Só que ele tem 4 filhos, como assim não prejudicou? Que loucura. E bom, enfim, então depois que meu pai adotou 4 crianças depois de morto, eu desisti do direito.
Entendi. Não Isso tem- te decepcionou de Eu não alguma tive forma? uma... Como assim? Te deixou sem motivação, né? Você pensou, poxa... Exatamente. Quer dizer, cadê a justiça? Hum. Que justiça? Cadê a justiça? Que não existe. Até hoje eu penso. Às vezes eu entro, A gente vê vários acontece alguma casos coisa. que a gente pensa exatamente. Então, eu desisti do direito. Então assim, mas eu acredito, né? Lógico, eu fiz vários estágios, eu fiz muitas petições, né? Porque eu trabalhei, enfim, trabalhei lá no estágio e tal. Então, tem muito a ver, já li muitas petições também. Então, assim, tem muito a ver a filosofia Claro. com o direito. Mas eu estudei pouco, né? Dois semestres é muito pouco. Eu acho até que deveria ter mais, né? Então, assim, naquele momento eu falava, nossa, que viagem, estou viajando. Então, é nesse sentido de que você começa a pensar e aí você começa a entrar numa viagem, né? Esse foi o sentido. Mas não é nada que eu... É porque falam mesmo, né? Todo mundo fala, não é nada que eu acho que seja ofensivo, né? Mas é isso, gente. É isso, né? Tá acabando já. O Luiz já mostrou ali o nosso tempinho. Que Encantada, bom. não conhecia esse lado Existe seu alguma ainda. filósofa? Então, uma boa pergunta essa, né? Como a gente tem essa sociedade patriarcal, as mulheres foram sendo apagadas, né? Agora, mais para o século XX, isso está num processo assim de reversão. Então aí a gente já considera Simone Weil, Hannah Arendt, Judith Butler, aí já tem outras mulheres assim que já ganham mais, pouco mais. Eu perguntei isso porque ela vai perguntar para você qual é a mulher que te inspira. Que mulher que te inspira. Eu fiquei pensando, pô, se fosse um homem, talvez ela tivesse, né? Talvez Tales. Que mulheres me inspiram? Bom, eu tive uma bisavó que eu conheci muito pouco, mas ela me inspira muito porque ela era portuguesa, analfabeta. E ela vem para o Brasil e vai morar com um primo, que vai ser uma espécie assim, de governanta desse primo. E acaba tendo envolvimento amoroso com ele. E a minha avó nasce. Mas isso em 1915. Então, a minha avó era uma filha bastarda, não havia todas as proteções que hoje você tem para filho. Claro. Então, não tinha nem o nome dele, não tinha nada, mas eles moravam ali juntos. Tinha algum arranjo que foi possível ela ser governanta da casa, apesar dele ser casado. Ele era casado. A mulher era um pouco doente, segundo relatos, mas enfim. E aquilo se ajeitava ali assim. Só que um dia, essa minha bisavó, que era bem baixinha, devia ter 1,50 m, que curiosamente chamava-se Maria, mas... Maria. Não, português. Não, ninguém chamava ela de Maria, chamava ela de Dona Glória, porque ela dizia que se chamava Glória. Também não sei a razão dessa troca desse nome. Essa Dona Glória, que devia ter 1,50 m, se tanto, um dia encontrou o hobby, o laço do hobby desse meu bisavô, que não era marido dela, né? Era o primo com quem ela teve uma filha, no quarto da empregada. Encontrou o laço do hobby. Aquela a fita, faixa. Né? A faixa. E essa mulher, analfabeta, ela não sabia ler. Pegou essa criança, que tinha 4 anos, e foi à luta. E não olhou para trás. Sendo que esse primo, ele tinha uma vida mega confortável. Você imagina, para ter governanta, né? Tem até hoje lá na Tijuca, prédio no nome dele, tudo. Ele tinha uma vida... Ele era dono de uma fábrica. Tanto a minha avó recebeu uma pensão, até do filho dele, que era padrinho dela, até adulta. Mas essa minha bisavó, essa danada dessa Dona Glória, que não chamava Dona Glória, mas chamava, ela foi embora. Eu não digo que a razão seja certa ou errada, porque isso não é o que está em questão, mas me inspira isso, essa coragem de falar. Eu vou fazer, eu vou desbravar. Muito. Eu não vou aceitar isso. Os medos que... Eu não vou me curvar aos medos que a vida me trouxer. Muita mulher fica, inclusive, num relacionamento por medo, né? Ela não poderia ficar ali a vida toda. Ela não sabia escrever o nome.
E ela realmente é inspiradora. é inspiradora. Então, em homenagem à minha avó. Ai, Flávia, adorei o papo. Acho que esse papo depois tem que se estender para um café, para um vinho, que A hora que seja. vocês quiserem. Com certeza. Gostei muito. Muitíssimo obrigada. Obrigada a por você vocês. ter vindo Obrigada aqui por no ter nosso vindo. espaço, né, Lu? E Lu, finaliza aí, né? Finalizo. Não esquecendo que esse estúdio aqui não é só um estúdio, é muito mais. Nós temos uma loja multimarcas aqui no Flamengo, na rua Fernando Osório 3, sala 201. Nós temos algumas marcas aqui, a Zerk, Beleza Feminina, Romina Acessórios, Terra Vitória, Gastadeira, que sou eu. Não se esqueça então de seguir a gente, o espaço é @essapod_. A minha é @gastadeiricia. Romina falou o seu. @Romina_acessórios e Flávia, seu Instagram O meu aí. Instagram é Profa Bruno. Profa Bruno. E meu e-mail também, se alguém quiser mandar uma mensagem, profabruno@gmail.com. Então, se Ótimo. você tem interesse Em Filosofia filosofia, psicologia. E psicologia também. é só entrar em contato. Só entrar em contato. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque não adianta só assistir. Eu canso de falar aqui, né? Gente, se inscrevam lá no nosso Se canal, inscrevam, no YouTube. porque temos muitas visualizações, mas poucos inscritos. As pessoas assistem, mas não se inscrevem e não custa nada. Por enquanto, né? Porque a gente vai bombar e vamos começar a cobrar. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.